Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de junho. O Bovespa apresentou uma excelente alta de 2,8%, forte candle de alta, se afastando daquela possibilidade que eu comentei na última videoanálise. Não descarto ainda completamente a chance disso aqui ser um ABC, mas como eu acabei de mencionar, vai se afastando dessa possibilidade. Não conseguiu confirmar, gerar a sinalização de confirmação do que eu tinha comentado, que era perder a mínima do pregão de ontem. Não fez isso, pelo contrário, superou essa máxima e apontando aqui para o rompimento desse topo, 51.811 pontos, em conjunto com a resistência de número redondo, 52 mil pontos, enfim, uma faixa de resistência aqui para o Ibovespa. Acima disso, resistência mais por volta dos 53.200 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar 3 operações no pregão de hoje, todas elas na ponta compradora. A primeira foi aqui nessa formação de engolfo de alta, depois de um gap de alta e uma movimentação para baixo, recomendei essa compra na expectativa de pegar um movimento de subida, até ensaiou uma subida, mas logo na sequência entrou uma pressão vendedora forte, que chegou a bater a 5 pontos do stop no primeiro momento, já vindo para baixo dos 515 pontos, que para mim não fazia mais sentido manter a posição, quando bate a 5 pontos. Isso num gráfico de menor periodicidade que eu estava monitorando. E gera uma tentativa de subida, para mim já tinha desconfigurado a operação. Nessa tentativa de subida eu já encerrei, o stop era 475 pontos, provavelmente boa parte encerrou essa posição nos 475 pontos, mas o fato principal é que gerou uma perda aqui de 0,28%, foi uma operação negativa, e isso representou uma redução do capital total de menos 0,18%. Depois disso, eu recomendei uma nova compra. O mercado, ao invés de, depois dessa sinalização de baixo, que poderia trazer o mercado aqui para fechamento desse gap, o mercado gerou um movimento muito forte para cima, sem correção, um único movimento de alta, e depois que gera uma correção, eu fiquei avaliando essa correção. Primeiro recomendei compra se superasse ali os 315, não superou, e aí depois recomendei nova compra se superasse a máxima daqui desse candle dos 290 por 52,290. Essa operação foi executada e encerramos essa posição aqui nessa região, quando estava aqui nessa formação desse candle para esse próximo candle. Foi uma operação que trouxe um ganho de 0,36% na operação do capital total, mais 0,28%. Em termos de pontos, foi uma operação bem parecida em termos de pontos com a operação perdedora, mas o ganho foi maior pela questão do quanto de capital alocar nessa operação, ou seja, quando a volatilidade está maior, quando o stop está maior, em termos de gestão de risco, a gente coloca menos capital na operação. Isso significa dizer colocar menos contratos, eu vou operar com menos contratos nessa posição. Quando a volatilidade reduz, eu aumento um pouco o número de contratos para fazer essa operação, e assim, esse é o motivo de aqui ter dado um resultado melhor do que foi a perda anterior, devido ao quanto alocar na operação. Depois disso, fiz uma nova recomendação. Essa recomendação foi compra se superasse a máxima aqui desse candle. Essa compra foi executada, nem houve uma nova alternativa de entrada. Ela foi executada aqui na superação dessa máxima, que era aqui a superação dos 270 pontos. Depois dessa execução, ganhou bastante força nesses dois primeiros candles, e como estava se aproximando muito do leilão de fechamento, eu optei já por encerrar essa posição com que essa esticada foi mais de 300 pontos, e aí trouxe essa alternativa de sair com mais de 300 pontos dessa posição. Então, no final das contas, foi uma posição bem interessante que trouxe um ganho de 0,64%. Só para mencionar que o objetivo dessa operação que foi traçado era um objetivo em 52.595, então trouxe a possibilidade até de sair um pouco acima desse objetivo, com um ganho de 0,64%, mais 0,52% na operação, deixando aí o dia com um resultado final superior a 300 pontos. Ou por volta aí de 300 pontos para quem saiu no stop lá de 475 na primeira posição. Então foi um dia bem interessante no mini índice. Em termos de resultado, vamos seguindo assim, buscando oportunidades no mini índice. Para quem tiver interesse em receber essas recomendações durante o pregão, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos que tem aí na página que você vai abrir após clicar nesse card. Depois disso, temos aqui para falar da PetroR4. A Petro terminou o dia apresentando uma alta de 3,53%, ou seja, não perdeu a mínima do pregão anterior, voltou a fechar acima aqui dos R$ 9,41. Quando eu menciono que aqui tem um ABC, não significa dizer que o mercado vai cair. A questão principal é, se ele resolver cair,
eu vou estar preparado para uma possível operação. Se ele não resolveu cair, eu não vou abrir essa posição. Então, assim, apenas uma expectativa, é uma leitura que se houver, se o mercado confirmar essa leitura, vou fazer a operação nesse sentido. Se não, ainda não encaixa para mim a operação na ponta compradora e fico naquela mesma situação de aguardar um movimento de correção para avaliar em termos de buscar compra a favor desse pivô de alta, dessa nova tendência de alta, buscar compra através de fundo ascendente em cima de PTR4. Então, nesse momento, o principal nível de resistência segue na faixa dos R$ 9,75 a R$ 10 na ação. Olhando aqui para a Vale 5, a Vale 5 terminou o dia também muito bem, com alta de 5,1%. Dentro do que eu tinha falado, se tivesse mais um candle aqui e esse candle não apresentasse muita força e viesse para baixo, seria a possibilidade de venda. Não descarto ainda a venda em cima desse ativo. Eu não, dentro do meu sistema, não significa dizer, dentro da minha metodologia, não significa dizer que não vá subir depois desse rompimento. Não, pode até subir, seria interessante que subisse. Interessante no que sentido? Para buscar a operação de compra depois de haver alguma correção aqui no gráfico diário. Então, mas essa operação de rompimento não se encaixa com o meu perfil, não se encaixa com a minha metodologia. Mas se esse ativo pegar aqui no próximo pregão, gerar uma pancada para baixo, vindo para perder a mínima desse forte candle de alta, me interessaria por abrir essa posição na ponta vendedora em cima de Vale 5. Adalto, então isso significa dizer se isso acontecer é que ela vai cair bastante? Não sei o que vai acontecer, mas isso se encaixaria dentro da minha leitura com a possibilidade, com a boa relação risco-ganho, de pegar um movimento de baixa no gráfico diário. Na sequência temos aqui para falar de qual ação? Temos aqui para falar da VEG3. VEG3, recomendei venda na VEG3 se perdesse a mínima do pregão anterior, dentro do que a gente já tinha falado. Essa foi a minha única recomendação de venda no pregão de hoje. Dos ativos que eu cheguei a abordar na última videoanálise, essa foi a minha única recomendação, que eu passei mesmo a recomendação, porque era um ativo que já estava configurado dentro de uma tendência de baixa, então, e não estava demonstrando tanta força no início do pregão. Então, se ela perdesse essa mínima, seria executada, não perdeu a mínima, bateu na trave ali, chegou no mesmo nível da mínima anterior, não foi executada essa operação, fechou aqui na máxima, mas eu mantenho essa recomendação para o próximo pregão, se ela voltar aqui a perder esses R$ 14,25. Apesar do fechamento aí para cima daquele patamar que eu tinha mencionado, na faixa dos 14,59. Então, se ela voltar aqui para baixo, seria ainda uma alternativa de venda em cima de VEG. Ambev, a BEV3. Fechou o pregão aqui, se a gente observar, a Ambev não está fazendo a mesma movimentação que boa parte dos ativos vem fazendo. O ativo está aqui, se eu der um zoom menos no gráfico diário, dá para se observar que o ativo está bem travado, com 3 topos aqui nessa região e nesse momento apresentando 3 fundos nessa região. Então, se essa ação conseguir gerar a superação da máxima do candle de hoje, no gráfico ali de 60 minutos, confirma um pivô de alta. Superação aqui de R$ 18,65. Seria uma alternativa de buscar uma compra em cima dessas zonas de suporte, tentando pegar um movimento de subida aqui no gráfico diário, ou seja, de alguns pregões em cima de Ambev 3, sabendo que a tendência dela está totalmente indefinida no curto prazo, mas gerando a expectativa de, depois de ter gerado um bom movimento de baixa aqui, ela podendo gerar novamente continuar dentro dessa congestão, gerando um movimento aqui para cima novamente. Depois disso é QTL3, Equatorial, terminou o dia aqui apresentando candle de indefinição, o ativo está em tendência de alta no gráfico semanal, mensal, rompeu aqui bem essa região de resistência, foi lá em cima, fez aqui o chamado pullback, está aqui travado em cima da região de antiga resistência, agora funcionando como suporte. Se superar a máxima de hoje, ainda seria a alternativa de tentar pegar uma compra, na expectativa que esse ativo venha buscar aqui um movimento até ali em torno dos R$ 50, seria uma dessas possibilidades de entrada aí a partir do próximo pregão. Lembrando também que os outros ativos que eu mencionei na última videoanálise ainda servem para mim uma possível alternativa de venda, dependendo do que o mercado apresentar a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua audiência e até o próximo pregão.